Espírito Santo, transforma minha dor e me levanta nos momentos difíceis. Há dores que não gritam, elas apenas pesam. Se instalam no peito e vão apagando, pouco a pouco, a luz da fé. Você já viveu algo assim? Quando tudo parece desabar e até o simples ato de orar se torna difícil. Quando a mente se cansa de tentar entender e o coração apenas repete em silêncio: Senhor, eu não aguento mais. É nesse momento que o Espírito Santo começa a agir. Porque o que para nós parece o fim, para ele é o início da reconstrução. A dor é uma professora severa, mas o Espírito Santo é o consolador que transforma o sofrimento em força. Ele não ignora o seu choro, não despreza as suas fraquezas, nem se afasta quando você desmorona. Ele permanece. E no meio da tempestade, quando tudo parece escuro demais, é ele quem sussurra: ainda há esperança. Quantas vezes você tentou se levantar sozinho e caiu de novo? Quantas promessas você duvidou por estar cansado de esperar? O Espírito Santo vê tudo isso e, mesmo assim, continua te chamando para perto. Ele sabe que a sua dor não é falta de fé, é apenas o peso de quem tentou demais. Por isso, quando a alma se dobra, o Espírito começa a agir. O segredo não está em entender o motivo da dor, mas em permitir que o Espírito Santo use esse momento para transformar você. A dor pode te derrubar, mas o Espírito te levanta. Ela pode te fazer chorar, mas ele transforma as lágrimas em força. Ela pode te deixar em silêncio, mas é nesse silêncio que ele fala mais alto. O Espírito Santo não vem apenas para aliviar, ele vem para transformar. Ele pega o que te feriu e transforma em testemunho. Ele pega o que te quebrou e transforma em base para algo novo. Ele pega o que você perdeu e mostra que em Deus nada é em vão. Enquanto você tenta fugir da dor, o Espírito te convida a atravessá-la com ele. Porque do outro lado há algo que você ainda não conhece. Uma fé amadurecida, uma paz que não depende de circunstâncias e uma força que vem diretamente do céu. Talvez hoje você não consiga ver saída, mas Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada vez que você se ajoelhou sem forças, o Espírito Santo estava ali, recolhendo sua dor, preparando sua vitória. Ele não vai deixar que essa fase te defina. Ele vai usá-la para te fortalecer. Este é o momento de respirar fundo e permitir que ele entre nas feridas que você tentou esconder. Porque é justamente nelas que o Espírito mais gosta de agir. No que é invisível, no que está quebrado, no que ninguém entende. É ali que ele revela o poder do amor de Deus. A dor tenta calar sua fé, mas o Espírito Santo vem para te lembrar de uma verdade eterna. Quem é sustentado por Deus nunca permanece no chão. Quando a alma se dobra, o Espírito começa a agir. Há um ponto em que o ser humano chega ao limite. Quando as forças já não sustentam, a fé parece distante e o coração não encontra mais palavras. É o momento em que a alma se dobra, cansada de resistir. Mas é exatamente nesse instante, quando tudo dentro de nós parece prestes a se apagar, que o Espírito Santo entra em cena. Porque enquanto o mundo vê fraqueza, Deus enxerga espaço. O quebrantamento é a porta que o Espírito usa para agir com poder. A alma que se dobra é a que se torna sensível à presença divina. Quando o orgulho cede e o silêncio toma o lugar das explicações, o Espírito Santo encontra liberdade para curar o que antes estava inacessível. É nesse território de rendição que ele trabalha, sem pressa, sem ruído, mas com precisão. A força que vem do alto não entra em corações endurecidos, entra em corações dispostos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que só foram transformadas quando chegaram ao fim de si mesmas. Jonas precisou estar no ventre do peixe para entender que fugir de Deus não o levaria a lugar algum. Davi, após ser confrontado pelos próprios erros, rasgou o coração em arrependimento e disse: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos capítulo 51, versículo 17. E foi nesse estado de rendição que o Espírito o restaurou. O Espírito Santo age de forma inversa à lógica humana. Quando tudo desaba, ele começa a reconstruir. Quando você se sente fraco, ele te reveste de força. Quando você se dobra diante de Deus,
ele te levanta com dignidade. A alma rendida é o terreno onde o espírito planta novos começos. É por isso que o quebrantamento não deve ser visto como derrota, mas como convite. Quando a vida te pressiona ao ponto de se curvar, não é sinal de abandono, é sinal de transformação. Deus está te conduzindo a um lugar onde apenas Ele pode te sustentar. Muitas vezes tentamos manter o controle, acreditando que fé é resistir firme o tempo todo. Mas a fé verdadeira é saber se ajoelhar quando o corpo não aguenta mais ficar de pé. O Espírito Santo trabalha nesse gesto silencioso de entrega. Ele recolhe o que foi destruído, purifica o que foi corrompido e acende de novo a chama que quase se apagou. Não há cura na resistência, há cura na entrega. Quando a alma se dobra, o Espírito encontra caminho. É nesse ponto que ele te faz perceber que o que você chama de fim é, na verdade, o começo de uma nova história. A alma cansada se torna vaso nas mãos do oleiro, e o Espírito, como fogo e sopro, começa a refazer o que o sofrimento tentou deformar. O Espírito Santo não despreza sua fragilidade, ele a usa como instrumento. Ele não espera que você seja forte para agir. Ele age para te fortalecer. E quanto mais você se rende, mais poder dele se manifesta. Aquele que se dobra diante de Deus nunca permanece caído diante do mundo. Por isso, se a dor te fez se curvar, saiba que o Espírito Santo já começou a agir. Ele está transformando lágrimas em aprendizado, desânimo em fé e fraqueza em poder. A alma que se dobra hoje será levantada amanhã, não pela força humana, mas pela presença viva de Deus. A dor que prepara o terreno para o milagre. A dor nunca é aleatória. Ela tem propósito, mesmo quando o coração não entende. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele o transforma em solo fértil para a manifestação da graça. O que agora parece ruína, amanhã se revelará como o terreno onde Deus plantou o milagre que você tanto esperava. O que você sente como perda, o céu enxerga como preparação. Quando tudo desmorona, o Espírito está trabalhando nas fundações da alma. Ele sabe que nenhuma transformação verdadeira acontece sem que algo primeiro seja abalado. Assim como a terra precisa ser revolvida antes de receber a semente, o coração precisa ser quebrantado antes de florescer de novo. A dor é o arado do Espírito, abrindo espaço onde antes havia endurecimento. A história de José é uma prova desse princípio. Ele foi traído pelos irmãos, injustamente preso e esquecido, mas cada lágrima derramada estava preparando o caminho para o propósito. Quando o Espírito o exaltou, José compreendeu e disse: Deus tornou o mal em bem para salvar muitas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aquilo que parecia destruição era, na verdade, lapidação. O Espírito Santo usa a dor para moldar o caráter e alinhar o coração ao plano divino. Há dores que não são castigos, mas convites. Convites para crescer, amadurecer, confiar. O Espírito Santo utiliza as feridas para revelar forças que estavam escondidas. Ele transforma a fraqueza em dependência de Deus e a dependência em poder espiritual. O sofrimento, nas mãos dele, não é perda, é escola. É o processo que nos torna mais sensíveis à voz do céu e mais firmes na caminhada da fé. Quando você passa por momentos de dor, o Espírito está te preparando para algo que vai além da sua compreensão. Ele está fortalecendo suas raízes para que o vento da adversidade não te arranque da presença de Deus. Ele está te ensinando a perseverar, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. A dor, sob o cuidado do Espírito Santo, se torna disciplina santa. Ela purifica, amadurece e capacita. O Espírito não ignora o seu sofrimento, ele o acompanha de perto. Enquanto você chora, ele está semeando esperança. Enquanto você lamenta, ele está gerando propósito. Nenhuma lágrima cai em vão quando é entregue a Deus. Cada noite difícil tem um amanhecer preparado. Cada perda traz consigo a promessa de algo novo que está por vir. A dor, quando consagrada, se torna sagrada. Ela revela o que o conforto esconde
e aproxima o coração do Criador. O Espírito Santo transforma aquilo que te feriu em degrau para o que te eleva. Ele usa o vale para ensinar o valor da montanha. Ele usa a escassez para mostrar o poder da providência. Por isso, quando tudo parecer contrário, não conclua que Deus se afastou. O terreno da dor é o mesmo onde o milagre floresce. Mas antes da colheita vem o preparo. Antes da cura vem o quebrantamento. Antes da glória vem o deserto. O Espírito Santo sabe o que faz. Ele está te moldando para receber o que está além da dor. Quando o milagre chegar, você entenderá que a dor foi o instrumento, que o sofrimento não veio para te destruir, mas para te tornar capaz de sustentar o que o Espírito preparou. A dor não é o fim da história, é apenas o capítulo onde Deus planta o recomeço. O Espírito Santo no Vale das Lágrimas. Existem momentos em que a vida parece se resumir a um vale, um lugar silencioso, escuro e solitário. É ali que o coração se sente abandonado, e a fé parece pequena demais para suportar o peso da dor. Mas é justamente no Vale das Lágrimas que o Espírito Santo mais se manifesta. Ele não evita o vale, ele caminha dentro dele. Enquanto as lágrimas escorrem, o Espírito trabalha em silêncio, transformando o pranto em força e o desespero em encontro. O Salmo 84 descreve essa jornada. Aqueles que passam pelo Vale de Baca fazem dele um manancial. O Vale de Baca era conhecido como o Vale das Lágrimas. Porém, o texto não diz ficam, diz passam. E é essa a mensagem que o Espírito Santo quer imprimir no coração. O sofrimento não é morada, é passagem. Ninguém foi criado para viver no desespero, mas para atravessar o vale e sair dele fortalecido. O Espírito Santo não remove o vale, ele o transforma. Ele pega o terreno árido e o faz florescer. Ele pega o cansaço e o converte em resistência. Ele pega a dor e a usa como canal de amadurecimento. Quando você pensa que o vale é o fim, ele mostra que é apenas o caminho da transformação. O vale é o lugar onde o Espírito treina guerreiros, onde a fé é testada e onde o amor de Deus se revela de forma mais pura. Durante o vale, muitas vezes você não sente a presença de Deus, mas é ali que Ele mais te carrega. O Espírito Santo não precisa ser percebido para estar presente. Ele se move nas sombras, acende pequenas luzes e te ensina a enxergar esperança no meio da escuridão. Cada lágrima que cai é uma semente de renascimento. Cada noite de dor é uma aurora sendo preparada. A história de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, mostra isso claramente. Ela atravessava um vale de humilhação e esterilidade. Chorava, orava e parecia não ser ouvida. Mas o Espírito Santo estava escrevendo uma virada. Da dor de Ana nasceu Samuel, o profeta que mudaria o destino de Israel. O Vale de Lágrimas se tornou um manancial de promessa. Assim é com todo aquele que confia. O Espírito Santo não impede as lágrimas, mas as transforma em combustível espiritual. Ele usa o pranto para purificar o coração, tirar o que é superficial e aprofundar a comunhão com Deus. O Vale das Lágrimas não destrói quem anda com o Espírito, ele o refina. Por isso, quando a tristeza parecer sem fim, lembre-se: o Espírito Santo não te deixou. Ele apenas está te conduzindo por um caminho que ainda não compreendes. E quando esse vale terminar, porque todo vale termina, você olhará para trás e entenderá que o choro foi a trilha por onde o amor de Deus te alcançou. O Vale das Lágrimas é o cenário onde o Espírito Santo revela sua força. Ele não apenas te consola, ele te transforma. E quando o dia amanhecer, você perceberá que as lágrimas que caíram não foram sinais de fraqueza, mas marcas de uma fé que sobreviveu ao deserto e floresceu no meio da dor. Quando Deus te sustenta por dentro. A sustentação de Deus não começa fora, começa dentro. O Espírito Santo não promete tirar todas as tempestades, mas garante que, enquanto elas durarem, você não será destruído. Ele é a força invisível que mantém o coração de pé quando o corpo já se ajoelhou de cansaço. Ele é o equilíbrio que permanece quando tudo à volta está em colapso. Há momentos em que nada muda do lado de fora, mas algo muda dentro.
E é isso que o Espírito faz. Ele te sustenta de dentro para fora. Quando Davi escreveu no Salmo 51, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável", ele estava pedindo sustentação interior. Ele sabia que, sem essa presença, tudo o mais se tornaria vazio. O Espírito Santo é quem sustenta a alma no meio das ruínas, quem segura o que ainda está de pé quando o resto já caiu. Ele não impede as lutas, mas dá resistência para suportá-las. Há uma diferença entre estar de pé por aparência e estar de pé por convicção. Quando é o Espírito quem te sustenta, a fé deixa de depender das circunstâncias. Você aprende a permanecer firme, mesmo sem explicações, porque sente uma paz que não vem da lógica, mas da presença. Essa é a obra invisível do Espírito Santo. Ele não precisa mudar o cenário para mudar a alma. Ele muda a alma para que o cenário já não tenha poder sobre ela. Paulo experimentou isso em Filipenses capítulo 4, quando declarou: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Esse contentamento não veio de força própria, veio do Espírito que o fortalecia. É essa sustentação silenciosa que o Espírito oferece, um poder que se manifesta no meio da fraqueza, uma coragem que nasce mesmo quando as lágrimas ainda não secaram. O Espírito Santo não promete um caminho sem peso, mas promete ombros que suportam. Ele te ensina que o verdadeiro milagre não é fugir da dor, é continuar amando, crendo e esperando mesmo enquanto ela ainda existe. Essa sustentação espiritual é o que separa quem desaba por completo de quem atravessa a tempestade com fé. Muitas pessoas oram pedindo que Deus resolva tudo ao redor, mas o Espírito começa curando o que está dentro. Ele fecha rachaduras internas antes de derrubar muros externos. Ele renova a mente, alinha o coração, restaura a confiança. E quando o interior é sustentado, o exterior inevitavelmente se transforma. O Espírito Santo também sustenta com presença. Às vezes, você não recebe uma resposta, mas sente paz. Às vezes, a situação não muda, mas o medo desaparece. Isso é o Espírito operando. Ele não precisa de palavras para se manifestar. Sua presença é suficiente para sustentar o que parecia desabar. Se hoje tudo parece incerto, feche os olhos e respire. A sustentação de Deus não é algo que se vê, é algo que se sente. O Espírito Santo está dentro de você, mantendo o coração batendo em meio à dor, renovando a fé que o sofrimento tentou apagar. E quando essa tempestade passar, porque vai passar, você olhará para trás e perceberá que, mesmo nos dias mais difíceis, nunca caminhou sozinho. A presença de Deus não estava apenas ao seu lado, estava dentro de você, e é por isso que você ainda está em pé. A presença que cura sem palavras. Nem sempre a cura vem através de explicações. Muitas vezes ela acontece em silêncio, quando o Espírito Santo se aproxima e apenas está. Sua presença é o remédio que a alma mais precisa. Ele não precisa falar muito para transformar tudo. Basta estar presente. Basta tocar o coração cansado com a leveza que só vem do céu. Há dores que não precisam de respostas, precisam apenas da presença que acalma, que envolve, que cura sem dizer uma única palavra. O Espírito Santo entende o que você não consegue expressar. Quando as palavras se perdem entre o nó da garganta e as lágrimas que insistem em cair, ele traduz tudo em oração. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que o Espírito ora dentro de você. Ele sente com você, fala com o Pai por você e age por meio daquilo que ninguém mais é capaz de entender. A presença do Espírito é diferente de qualquer consolo humano. Amigos confortam, mas ele restaura. Palavras animam, mas ele transforma. Quando o Espírito Santo entra em um ambiente, algo muda na atmosfera. O peso espiritual se desfaz. O ar parece mais leve e o coração começa a respirar novamente. O Espírito é o bálsamo que toca as feridas mais antigas, aquelas que você já nem acreditava que pudessem ser curadas. Na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue viveu essa experiência.
Durante 12 anos ela procurou médicos, respostas e soluções, mas bastou tocar a presença de Cristo para ser curada. O toque de Jesus representava a presença do Espírito em ação. E da mesma forma, quando o Espírito Santo toca a sua vida, não há diagnóstico, culpa ou lembrança que permaneça ferida. O Espírito cura de maneira completa, não apenas o que é visível. Ele cura memórias, restaura a identidade, limpa o coração de ressentimentos e renova a mente cansada. Ele entra em lugares que a psicologia, o tempo e a força humana não alcançam. Onde ninguém mais chega, ele chega. E o mais surpreendente é que ele faz isso de forma simples, sem barulho, sem pressa, apenas com presença. Há momentos em que você ora e sente paz, mesmo sem ouvir resposta. Há momentos em que lê uma passagem e parece que foi escrita apenas para você. Há momentos em que, de repente, um peso sai, o coração se aquieta e você sente uma leveza inexplicável. Isso é o Espírito Santo operando em silêncio, derramando cura sobre o invisível. O Espírito não precisa falar para agir. Ele está no sussurro que conforta, na lembrança que cura, na paz que invade o peito sem aviso. E quando ele está, a dor se torna mais suportável, o medo perde força e o coração volta a bater com esperança. A presença do Espírito é como uma brisa suave depois de uma tempestade. Ela não muda o passado, mas muda o sentido do passado. Ela não apaga o que aconteceu, mas remove o poder da dor sobre você. Quando o Espírito Santo se manifesta, a alma entende que não precisa mais lutar sozinha. É assim que Deus cura, com presença. E quem sente essa presença entende que mesmo em meio à dor, há um Deus que permanece, um Espírito que sustenta e um amor que nunca desiste. Reerguido pela graça, quando o Espírito sopra nova vida. Há momentos em que o coração está tão cansado que parece não ter mais forças para recomeçar. A fé enfraquece, o ânimo desaparece e a esperança se torna um sussurro distante. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo se manifesta com um poder que não grita, mas revive. Ele se aproxima como um sopro de vida, um vento suave que penetra o que estava morto por dentro, reacendendo o que parecia impossível de reviver. Essa é a natureza da graça. Ela encontra quem está caído e o levanta sem exigir perfeição. O Espírito Santo não espera que você se recomponha para te restaurar. Ele sopra vida quando você ainda está em silêncio, cercado por dúvidas e fraquezas. Ele não pede força, ele traz força. Ele não cobra fé, ele desperta fé. A graça não vem como exigência, vem como resgate. Ezequiel, capítulo 37, nos mostra esse poder de forma grandiosa. O profeta é levado a um vale cheio de ossos secos, símbolo de um povo que havia perdido a fé, a alegria e o propósito. Deus pergunta: poderão viver esses ossos? E ao comando divino, o Espírito sopra. Ossos se unem, carne volta a cobrir, e o que era pó se levanta como um exército. Assim também é com você. Quando tudo parece desfeito, o Espírito sopra sobre o que sobrou e cria de novo. O sopro do Espírito é o início de toda reconstrução. Ele não apenas reanima, ele renova. Ele não te devolve ao que era antes, ele te leva além. A graça não restaura para o ponto de partida, mas para o propósito. O que o Espírito desperta em você depois da dor é mais maduro, mais firme, mais real. Porque agora não é força humana, é poder divino sustentando cada passo. Reerguer-se pela graça é aceitar que não é você quem se levanta sozinho. É Deus quem te levanta através do Espírito. É Ele quem te lembra que o fim não é o fim, é apenas o início de algo novo. O Espírito sopra e as cinzas se transformam em testemunho. A derrota se transforma em aprendizado. O desânimo se transforma em missão. A graça é esse poder silencioso que reconstrói o que ninguém mais acreditava. O Espírito Santo pega os fragmentos da alma e os reorganiza de um jeito que só o amor é capaz de fazer. Ele devolve brilho ao olhar, direção à mente e esperança ao coração. E o mais lindo é que ele faz isso com ternura. Não te empurra, te levanta.
não te cobra, te acolhe, não te acusa, te ensina a andar de novo. O mesmo Deus que soprou vida em Adão continua soprando hoje. Cada manhã é um lembrete disso. Se você abriu os olhos, o Espírito ainda está soprando sobre você. E enquanto ele sopra, há propósito. O sopro da graça é constante, invisível, mas presente, suave, mas irresistível, silencioso, mas transformador. Então, se a dor te fez parar, ouça. O Espírito está te chamando de volta à vida. Ele está te reerguendo pela graça. Onde o desânimo dizia, acabou, o Espírito está dizendo, recomeça. E quando ele sopra, o impossível se curva diante da vontade de Deus. A dor que te aproxima da promessa. Toda dor que o Espírito Santo permite tem um propósito maior do que o sofrimento em si. Às vezes, o caminho até a promessa passa por estradas que o coração não entende. Mas é nesse terreno de dor, de espera e de incerteza que a fé é aperfeiçoada e o caráter é moldado. A dor sob o olhar do Espírito deixa de ser punição e se torna preparação. Quando Deus quer te levar a um novo nível de propósito, Ele primeiro trabalha o seu interior. A promessa não é apenas um destino, é também um processo. E esse processo muitas vezes vem envolto em lágrimas, porque só o fogo da dor é capaz de refinar o ouro da fé. O Espírito Santo usa cada ferida, cada perda e cada silêncio de Deus como parte de um plano de fortalecimento invisível. A Bíblia nos mostra isso com clareza na jornada de José. Antes de governar o Egito, ele foi traído, humilhado e esquecido. Mas tudo o que parecia atraso era preparação. Se José tivesse desistido na prisão, nunca teria visto o cumprimento da promessa. E quando finalmente a promessa se revelou, ele reconheceu: Deus me enviou adiante de vós para conservar vidas. Gênesis, capítulo 45, versículo 5. A dor o conduziu exatamente ao propósito que Deus havia traçado. O Espírito Santo faz o mesmo hoje. Ele transforma cada lágrima em degrau, cada frustração em aprendizado e cada tempo de espera em alicerce. A dor que você sente agora pode ser o meio que o Espírito usa para te alinhar àquilo que Ele preparou. Porque a promessa de Deus não é apenas sobre o que Ele quer te dar, mas sobre quem você precisa se tornar para recebê-la. O Espírito Santo não trabalha para o seu conforto, mas para o seu crescimento. E esse crescimento exige desapego, renúncia e fé em meio ao escuro. Ele te ensina a confiar quando não há sinais, a continuar orando quando não há respostas e a permanecer fiel quando tudo parece contrário. A dor é o molde que ajusta a alma à forma da promessa. Cada oração que parece não ter retorno está sendo ouvida. Cada ainda não do céu é uma preparação para um agora é o tempo mais adiante. A promessa de Deus não falha, mas ela exige maturidade espiritual. E o Espírito é quem guia esse amadurecimento, usando até a dor como ferramenta de propósito. Talvez hoje você olhe para o que perdeu e ache que tudo foi em vão, mas o Espírito te lembra: nada se perde quando é vivido com fé. A promessa não se distancia na dor, ela se aproxima. O que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir, mesmo que o processo esteja sendo doloroso. O Espírito Santo transforma o sofrimento em sensibilidade, o desespero em discernimento e a fraqueza em dependência de Deus. E quando essa transformação se completa, a promessa se torna inevitável, porque o coração já está pronto para recebê-la. A dor que te derrubou é a mesma que vai te impulsionar. O Espírito Santo está te lapidando, te ensinando a esperar e te preparando para carregar aquilo que Ele prometeu. E quando o cumprimento vier, você não verá apenas o resultado, verá também o propósito de cada lágrima derramada. O Espírito que transforma feridas em fé. O Espírito Santo tem o poder de transformar as marcas da dor em sinais de vitória. Ele não apaga o passado, mas o ressignifica. Cada ferida que você carrega
pode se tornar um testemunho do que Deus fez, e não uma lembrança do que o mundo tirou de você. O Espírito Santo não vem para esconder as cicatrizes, mas para mostrar que, mesmo ferido, você é prova viva de que a graça é mais forte que o sofrimento. As feridas da alma, quando entregues a Deus, mudam de significado. O Espírito pega a dor e a transforma em sabedoria, pega o trauma e o transforma em empatia, pega a culpa e a transforma em liberdade. Ele faz o que nenhum remédio humano é capaz de fazer. Cura sem apagar, restaura sem negar a história e fortalece sem endurecer o coração. Um dos exemplos mais marcantes disso está em Pedro. Ele negou Jesus, fracassou em seu maior momento de prova e carregou essa ferida como um peso insuportável. Mas depois da ressurreição, Jesus o encontrou e o restaurou. Em João capítulo 21, ao perguntar 3 vezes, "Tu me amas?", o Senhor estava curando as 3 feridas da negação. Pedro saiu daquele encontro não mais como o homem que falhou, mas como o líder cheio do Espírito que pregaria a salvação a multidões. Esse é o poder do Espírito. Ele transforma o que te envergonhava em missão. As feridas deixam de ser sinais de dor e se tornam marcas de propósito. O que te derrubou ontem passa a ser o que sustenta a sua fé hoje, porque a fé amadurecida é aquela que nasceu da dor, mas escolheu continuar confiando. O Espírito Santo faz isso com suavidade. Ele não apaga o passado como se nunca tivesse existido. Ele te ensina a olhar para trás sem sentir o mesmo peso. Ele limpa o veneno emocional das lembranças, retira o poder das feridas e te devolve o domínio sobre a própria história. Quando o Espírito toca, o que antes doía agora ensina. A fé verdadeira é forjada em meio às dores que não tiveram explicação imediata. É no momento em que você escolhe confiar, mesmo sem entender que o Espírito mais trabalha. A ferida se transforma em fé quando, em vez de questionar por que aconteceu, o coração começa a declarar: Deus está comigo mesmo aqui. E o mais belo é que o Espírito não apenas te cura, ele te envia. Ele usa o que você viveu para alcançar outros que sofrem como você sofreu. A ferida curada se torna ponte de consolo. Você deixa de ser alguém que apenas foi ferido e passa a ser alguém que cura. Por isso, não esconda suas cicatrizes. Elas são provas de que o Espírito Santo passou por ali. São lembretes de que a graça te sustentou e continua sustentando. O que o inimigo usou para te ferir, Deus está usando para te fortalecer. E quanto mais profunda foi a dor, mais poderosa será a fé que nascerá dela. As feridas não definem o seu fim, definem o seu novo começo. Porque nas mãos do Espírito, até o sofrimento se transforma em vitória, quando o Espírito restaura o que a dor destruiu. Há dores que parecem roubar tudo: a esperança, a coragem, a capacidade de acreditar novamente. Elas quebram o que há de mais valioso dentro da alma: a confiança em Deus e nas pessoas. Mas o Espírito Santo é o restaurador supremo. Ele entra justamente nas ruínas deixadas pelo sofrimento e começa a reconstruir, pedra por pedra, tudo o que foi abalado. Onde havia cinzas, ele acende vida. Onde havia vazio, ele planta propósito. O Espírito não reconstrói de forma apressada, porque restauração verdadeira exige tempo. Ele não mascara o que está destruído, ele refaz do alicerce. Enquanto o mundo tenta remendar, o Espírito refaz. Ele vai até as causas da dor, até as origens do trauma, e começa a trabalhar no profundo, curando as raízes, não apenas as consequências. Na Bíblia, o profeta Jeremias testemunhou o poder de Deus em meio à destruição. Jerusalém estava em ruínas, o povo em pranto, e tudo parecia perdido. Mas Deus lhe disse: Eu te restaurarei e te sararei das tuas feridas. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Essa promessa é o reflexo do trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. Ele não apenas cura, ele reconstrói a confiança, o amor e a paz que a dor havia arrancado. Quando o Espírito Santo começa o processo de restauração, algo silencioso, mas poderoso, acontece. O coração que estava endurecido começa a se abrir de novo.
A mente que vivia em dúvida começa a enxergar com clareza. A alma que se escondia começa a respirar novamente. O espírito devolve cores ao que o sofrimento havia deixado cinza. Essa restauração é tão profunda que muda até a forma de olhar a vida. O que antes te fazia chorar passa a te ensinar. O que antes te paralisava agora se torna impulso. A dor deixa de ser ferida e se transforma em cicatriz. E cicatriz é sinal de cura. O Espírito Santo não apaga sua história, ele a reescreve. Ele mostra que nada foi em vão, que até o que se perdeu serviu para te moldar ao propósito de Deus. O Espírito também restaura relacionamentos, sonhos e a fé. Ele une o que foi separado, reconstrói pontes quebradas, renova afetos e devolve o sentido de viver. O que o inimigo destruiu com mentiras e dor, o Espírito reconstrói com verdade e amor. Ele te ensina que perdoar não é esquecer, é liberar espaço para que o novo floresça. E a restauração não acontece apenas para você, acontece através de você. Quando o Espírito te restaura, ele te transforma em instrumento de restauração para outros. O consolo que você recebeu se torna o consolo que você compartilha. O amor que te curou se torna o amor que cura outros. O milagre que te levantou se torna a semente que germina na vida de quem te ouve. A dor destruiu, mas o Espírito está reconstruindo. Ele devolve o brilho ao olhar, o propósito à caminhada e o sentido à fé. E quando ele termina sua obra, você percebe que está mais forte do que antes. Porque o que foi reconstruído pelo Espírito é inabalável, e nada que é refeito por Deus pode ser quebrado novamente da mesma forma. O recomeço, guiado pelo Espírito. Há um momento em que a dor deixa de dominar e o Espírito Santo começa a conduzir. É quando o choro cessa, o coração se aquieta e a alma percebe que não está mais no mesmo lugar. O Espírito não apenas cura, ele guia. Ele toma pelas mãos aqueles que foram quebrados e os conduz de volta à vida, passo a passo, com paciência e amor. O recomeço não acontece de um salto. Ele acontece na companhia do Espírito, que transforma o medo em coragem e a incerteza em direção. Recomeçar é um ato de fé. É acreditar que ainda há futuro, mesmo depois da queda. É confiar que o mesmo Deus que permitiu o deserto é o que vai conduzir ao oásis. O Espírito Santo é quem revela o caminho quando tudo parece incerto. Ele te lembra de que a estrada da fé não é sobre velocidade, mas sobre constância. A cada passo, ele renova as forças, acende nova esperança e sopra paz sobre o que antes era desânimo. Na Bíblia, vemos o apóstolo Pedro vivendo um recomeço guiado pelo Espírito. Depois de negar Jesus, ele mergulhou em arrependimento e vergonha. Mas o Espírito o restaurou, reacendeu o propósito e o transformou em uma das maiores vozes do Evangelho. O mesmo homem que um dia fugiu do medo, terminou sua vida pregando com coragem. Esse é o poder do recomeço conduzido pelo Espírito. Ele pega o que falhou e transforma em testemunho. Quando o Espírito Santo guia, o passado deixa de ser prisão e se torna referência. Ele te faz olhar para trás sem dor, apenas com gratidão. Ele muda o foco do que foi perdido para o que ainda pode florescer. Ele te mostra que os planos de Deus não se frustram porque a graça não se esgota. O recomeço é prova disso, de que Deus sempre oferece uma nova chance. O Espírito não conduz pela força, mas pela sensibilidade. Ele fala ao coração através da paz, do discernimento e da palavra. Às vezes, ele te faz parar quando você quer correr e te impulsiona quando você quer desistir. Ele te ensina a recomeçar do jeito certo, sem pressa, sem culpa e sem medo. Porque o verdadeiro recomeço não é voltar ao ponto de antes, é caminhar a partir de um novo coração. Recomeçar com o Espírito é viver em sintonia com a vontade de Deus. É entender que não existe atraso quando Ele guia, apenas tempo de preparo. É saber que as demoras do céu nunca são negativas, são provas de cuidado. Cada passo do novo caminho é sustentado por uma presença constante, uma voz suave que diz: eu estou contigo. E quando o Espírito Santo conduz, até os pequenos começos têm poder.
porque não é o tamanho do passo que importa, mas quem caminha ao seu lado. Ele é o vento que empurra o barco, a luz que clareia a estrada, o consolo que garante que o amanhã será melhor que o ontem. O Espírito Santo é o Deus dos recomeços. Não importa quantas vezes você caiu, se ainda há fôlego, há propósito. Ele te levanta, te direciona e te envia novamente. E o mais belo é que, neste novo começo, você já não caminha só. Caminha com o próprio autor da vida ao seu lado. Do chão ao propósito, o milagre da restauração. A maior prova de que o Espírito Santo vive e age está no fato de que você ainda está aqui. Apesar de tudo o que tentou te derrubar, você permaneceu. E se permaneceu, é porque Deus ainda tem planos em movimento. A dor tentou te quebrar, mas o Espírito usou cada fragmento para construir algo novo. Ele pegou o que restou e fez disso o início de uma nova história, a sua. O milagre da restauração não é apenas ser curado, é ser transformado. O Espírito Santo não te devolve ao ponto de antes. Ele te leva a um nível mais profundo de fé, mais maduro, mais verdadeiro. Ele não apenas enxuga suas lágrimas, ele te ensina o valor delas. Ele mostra que até o sofrimento pode ser sagrado quando é vivido na presença de Deus. Cada queda foi um treinamento. Cada noite difícil foi um solo fértil para o seu crescimento. Cada oração que parecia sem resposta foi um diálogo silencioso entre sua alma e o Espírito. E agora, o que antes era dor se tornou propósito. Você não é mais a mesma pessoa, e isso é graça. Quando o Espírito Santo restaura, ele te dá novos olhos. Você começa a enxergar o que antes não via, a fidelidade de Deus em cada detalhe, a bondade escondida em cada espera, e a força que nasceu no meio da fraqueza. Ele não removeu o vale, mas te ensinou a atravessá-lo. E agora, o que antes era desespero, se transformou em confiança. A restauração é o ápice da graça. Deus pegando o impossível e dizendo, eu ainda posso. O Espírito Santo está sempre reconstruindo o que o mundo tentou destruir. Fé, esperança, amor. E quando ele termina, o resultado é algo que o sofrimento jamais conseguiria apagar. Uma alma renovada, mais sensível, mais inteira, mais viva. Agora é o tempo de permanecer firme, mesmo que ainda existam feridas em cura. O Espírito Santo está te levantando com um propósito. Ele não te restaurou apenas para que ficasse em pé, mas para que caminhasse em direção ao destino que ele preparou. O que era queda se tornou testemunho. O que era perda se transformou em missão. Deus te trouxe até aqui para te lembrar que nada está fora do alcance da sua graça. E se hoje o Espírito Santo habita em você, então há vida, há recomeço, há propósito. Permita que ele continue te moldando, te guiando e te usando. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir o mesmo consolo do Espírito Santo. Deixe sua fé alcançar outras vidas. Inscreva-se no canal para continuar crescendo espiritualmente conosco e juntos seguirmos sendo guiados pela presença que transforma toda dor em esperança.